Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu Jornal Dia a Dia, edição desta quinta-feira, 29 de maio. Vamos juntos conferir as principais notícias da região Bragantina, com notícias também nacionais e internacionais. Então fique com a gente, a informação começa agora. Foguete Starship da SpaceX se desintegra após decolagem no 9º teste no Texas. Vacinação contra gripe e influenza está aberta para toda a população em Bom Jesus. Confronto entre moradores e polícia militar marca prisão em Atibaia. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. E começamos o jornal desta quinta-feira com a notícia da Polícia Militar Ambiental, que deu início nesta segunda-feira à Operação Huracan, com o objetivo de prevenir incêndios florestais e combater crimes ambientais em todo o estado de São Paulo. A ação segue até o próximo dia 30 de maio e faz parte do programa São Paulo Sem Fogo, coordenado pelo governo do estado para reforçar a fiscalização durante o período de estiagem. Durante os 5 dias de operação, as equipes da Polícia Militar Ambiental vão atuar de forma intensificada em áreas rurais, plantações de cana, unidades de conservação e faixas de rodovias e ferrovias, locais considerados críticos para o surgimento de focos de incêndio. Segundo o capitão José Augusto Bravo, do 5º Batalhão da Polícia Ambiental, a operação tem um forte caráter preventivo, com ações que incluem a vistoria de aceiros, checagem de planos de prevenção a incêndios e o mapeamento de regiões vulneráveis. A soltura de balões também está na mira da fiscalização. Proibida por lei federal, essa prática representa um alto risco para incêndios em áreas florestais e urbanas. Além da atuação de campo, a Polícia Militar Ambiental também busca conscientizar produtores rurais e empresas do setor agroindustrial sobre a importância de adotar medidas de prevenção. A operação integra o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, com o apoio de órgãos como a CETESB, Defesa Civil, Fundação Florestal, Corpo de Bombeiros e outros parceiros da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O nome da operação, Huracan, é uma referência à divindade maia dos ventos e tempestades, simbolizando a força e intensidade das ações adotadas pela força-tarefa. Bom, é claro que esses próximos dias, o tempo não vai estar propício para todas essas situações aí, como queimadas, soltar balões e tudo mais, mas é claro que a gente sabe que o período de estiagem está para chegar, junto com ele, período de seca, e aí sim, essas atividades, fogueiras, balões e outras coisas que podem agradar até alguns poucos, mas com certeza o meio ambiente não tolera, o meio ambiente normalmente acaba sendo grande prejudicado. Lembrando também que já tivemos ocorrências urbanas com a questão da soltura dos balões, onde estes gigantes do ar acabam praticamente queimando, muitas vezes, escolas, casas e causando muito transtorno à população, além de colocar em risco os munícipes. Então, aí a operação da Polícia Ambiental, juntamente com todas as forças de segurança, de olho nas práticas que não devem ser compartilhadas com a população. E o Supremo Tribunal Federal pode retomar, nesta quarta-feira, o julgamento sobre a aplicação das regras da Convenção de Haia sobre o sequestro internacional de crianças, em vigor no Brasil desde o ano 2000. A convenção determina o retorno imediato de crianças levadas por um dos pais a outro país
sem consentimento de outro responsável legal e tem gerado controvérsias no país. O foco do debate é a situação de mães brasileiras que voltam ao Brasil com os filhos alegando fuga de violência doméstica e acabam sendo acusadas de sequestro pelo ex-companheiro. A ação, que contesta a validade da convenção, foi apresentada ao STF em 2009 pelo antigo partido DEM, atual União Brasil. A legenda argumenta que, embora o Brasil seja signatário do tratado, o cumprimento da regra internacional precisa respeitar princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Segundo a ação, em muitos casos a justiça brasileira determina o retorno das crianças ao país de origem sem investigação aprofundada sobre as circunstâncias da vinda ao Brasil ou sobre eventuais riscos à integridade dos menores. O julgamento já teve início com as sustentações orais apresentadas em maio do ano passado e agora aguarda definição para voltar à pauta do plenário. Bom, lembrando que essa situação vale tanto para pai que acaba levando o filho para o exterior sem consentimento da mãe, quanto o inverso, a mãe que também acaba fugindo com as crianças, afastando o pai dos convívios dos filhos. Toda essa situação, é claro, que tem que ser acompanhada, apurada, fiscalizada, proibida, coibida, enfim, todas essas situações não podem continuar ocorrendo. Existe um tratado internacional que deve também ser observado e todos os esforços para que as famílias não passem por isso devem ser tomados. E vamos falar agora do foguete Starship, aquele foguete desenvolvido pela SpaceX, que no último lançamento, o terceiro deste ano, se desintegrou após 1 hora da decolagem. Tudo aconteceu na última terça-feira no espaço de lançamento da SpaceX, que fica no sul do Texas, Estados Unidos. Isso tudo é o 9º voo de teste da nave SpaceX, que pretende voltar a levar o homem novamente para a Lua e tem planos mais ambiciosos, inclusive para levar o ser humano para Marte. A empresa confirmou uma rápida desmontagem não programada, após o equipamento perder combustível e cair no Oceano Índico. Apesar da falha, a SpaceX afirmou nas redes sociais que os dados obtidos serão fundamentais para melhorar o projeto e aumentar a confiabilidade do foguete. Com 123 metros de altura, o Starship é o maior veículo espacial já construído e foi projetado para missões à Lua e a Marte. Elon Musk, fundador da SpaceX, tem defendido a nave como peça-chave para a colonização de Marte, embora todas as missões anteriores ao planeta tenham sido não tripuladas. A Administração Federal de Aviação, a FAA, dos Estados Unidos autorizou a SpaceX a realizar até 25 voos de teste por ano, apesar de críticas de grupos ambientalistas. Segundo a FAA, a anomalia registrada não causou danos pessoais nem materiais. A agência investiga a falha em cooperação com a SpaceX. Pois é, não dá nem para imaginar o quanto de dinheiro se gastou em apenas 1 hora de voo. É muito dinheiro envolvido. O que também às vezes a gente pode questionar é assim, por que esta vontade do ser humano habitar Marte, que é um planeta completamente inóspito para a vida humana, quando a gente tem um planeta que oferece absolutamente tudo e muito mais até do que o ser humano precisa e não se cuida do próprio planeta, se fazem horrores, visto o que está ocorrendo aí, inclusive aqui no Brasil, com a aprovação desta abertura de leis de que tudo pode, que não precisa mais ter aprovação ambiental para algumas obras, enfim, um verdadeiro absurdo que está acontecendo num país que ainda tem uma área muito bem preservada, que é a região amazônica do Brasil. A gente espera que o ser humano tenha um pouco mais de bom senso. Tudo bem, quer este desafio de mandar uma tripulação para Marte?
está valendo, mas também vale a pena falar que a gente precisa cuidar cada vez mais do nosso planeta, porque se aqui acabar, não vai ser Marte que vai ser a solução não, pelo menos a curto prazo. E atenção moradores agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta com as notícias regionais. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, agora há pouco acabou a 17ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Atibaia, que não ocorreu na terça-feira, como é de costume, devido à falta de água no município. A gente acompanhou a sessão e a gente pôde perceber na fala do líder do governo, o vereador Lucas Garcia, de que a operação do SAAI, que causou a falta de água em toda a cidade, foi a implantação de um novo sistema para melhorar o tratamento de água da estação central da cidade, que há 12 anos vem rastejando na sua construção, na sua execução. Agora o governo está tomando providências que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo pelos governos passados, mas não o fizeram. Segundo o vereador líder do governo, Lucas Garcia, toda a operação da última terça-feira foi um sucesso e um marco na história da cidade, onde os moradores podem esperar que as faltas de água vão diminuir e a cidade vai poder crescer em paz. E também, falando de Câmara dos Vereadores, atenção aos moradores da cidade de Atibaia. Hoje acontecem 2 audiências públicas, uma sobre a aplicação do Fundo Municipal da Saúde e outra sobre metas fiscais do município. Veja o que será falado em cada uma. Nesta quinta-feira, a população de Atibaia tem a oportunidade de acompanhar de perto como está sendo utilizado o dinheiro público no município. 2 audiências públicas acontecerão na Câmara Municipal, com foco em transparência e participação cidadã. A primeira audiência, marcada para as 14 horas, vai apresentar os dados sobre a aplicação do Fundo Municipal de Saúde, referentes ao primeiro quadrimestre de 2025. Já a segunda, às 18 horas, detalha as metas fiscais do município, também referentes ao mesmo período. Os encontros são abertos ao público e acontecem no plenário da Câmara Municipal, localizada no centro da cidade. Para quem preferir acompanhar de casa, as transmissões estarão disponíveis ao vivo no canal oficial da Câmara Municipal no YouTube. Sua participação é essencial. Acompanhar, questionar e entender para onde vai o dinheiro público é um passo importante para fortalecer a cidadania e garantir uma cidade mais justa e eficiente. E lembrando que lá é o fórum correto, é o espaço correto para se debater essas questões e para se apresentar também as contas de tudo o que o poder público executivo está fazendo em nosso município. Quem é da área de saúde deve acompanhar e quem também se interessa pela questão financeira do município também está convidado. Então, logo mais, a partir das 14 horas, se discute a questão da saúde e depois às 18 horas as metas fiscais do município. E falta menos de um mês para as comemorações dos 360 anos de Atibaia. Para falar um pouco sobre a programação da festa, a gente conversou com o secretário de Cultura. Perdão, produção, essa matéria não entra hoje, é isso? Desculpa mais uma vez, essa matéria a gente está preparando, ela vai entrar em breve, mas não é na edição de hoje não. Desculpa a nossa falha. Entre os dias 21 e 24 de maio, a população de Bragança Paulista pode contar com a presença da unidade itinerante CDHU Móvel, que trouxe à cidade diversos serviços gratuitos de habitação, além de ações sociais em parceria com a Prefeitura.
Durante os 4 dias de atendimento no terminal urbano turístico Manuel José Rodrigues, mais de 500 pessoas foram atendidas, sendo 315 na carreta estacionada na cidade e 194 por meio da van, que visitou municípios vizinhos. A principal demanda foi por regularização financeira e contratual, incluindo emissões de boletos, parcelamentos, quitações de dívidas e revisão de prestações. Além dos serviços habitacionais, a Prefeitura mobilizou várias secretarias para oferecer atendimento gratuito à população. A Secretaria de Saúde aplicou 756 vacinas, enquanto a Educação prestou orientações sobre transferências escolares. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou cursos e oportunidades de emprego. Também estiveram presentes as pastas de mobilidade urbana, cultura, turismo, esporte, defesa civil, entre outras. O prefeito Edmir Chedi destacou que a vinda da CDHU Móvel representa mais um avanço importante nas políticas públicas de habitação e facilita o acesso dos moradores a serviços essenciais. Durante o evento, a CDHU também alertou sobre golpes com boletos falsos e mensagens fraudulentas, reforçando que a companhia não solicita pagamentos via Pix. Em caso de dúvida, os canais oficiais de atendimento devem ser utilizados. Então, mais uma vez, o nosso alerta, fiquem atentos a esses golpes que cada vez mais inescrupulosos atuam em todas as áreas. A gente tem que ter muita atenção e, nesse sentido, principalmente as pessoas da melhor idade, que acabam não tendo tanta facilidade com o uso da tecnologia e acabam caindo nesses golpes. Vamos voltar a falar de Atibaia. Ontem à noite, a Câmara Municipal teve a audiência sobre o Estatuto do Bem-Estar Animal. Muito foi discutido, muitas sugestões de diversos moradores que apresentaram as suas sugestões para que este estatuto, que irá contemplar todas as leis que tratam dos animais no município, possam estar compiladas num local só e tragam melhores benefícios a todos os nossos queridos bichinhos. Foi lembrado também que não se tratam apenas de se falar sobre leis para os nossos pets, mas também para os animais silvestres, animais de grande porte, como cavalos, bois, equinos, enfim, todos os tipos de animais que merecem ser protegidos, merecem carinho e merecem atenção. Agora vamos falar da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, que reforçou sobre a vacinação contra a gripe influenza. A vacinação está aberta para toda a população, sem restrições de idade ou grupos específicos. Com a chegada do outono e o aumento dos casos respiratórios, reforçar a imunização é fundamental para evitar complicações e proteger a saúde de toda a família. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde, Travessa Bélgica e Vila Operária, que atendem de segunda a sexta-feira, das 7 às 15h30. Não é necessário o agendamento prévio, basta comparecer ao local mais próximo para receber a dose. A influenza é uma doença viral que pode causar sintomas graves, principalmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção, reduzindo o risco de internações e complicações. Além da proteção individual, vacinar-se também ajuda a diminuir a circulação do vírus na comunidade, protegendo quem não pode receber a vacina e evitando sobrecarga nos serviços de saúde. Lembrando que a prevenção é a melhor solução para que não cause agravamento dessas doenças no ser humano. Todas as unidades de saúde, sejam hospitais, Santa Casas de toda a região, estão completamente saturados, completamente lotadas, com uma população que está tendo problemas agravados por esses tipos de doença. Não adianta o governo desenvolver, comprar, disponibilizar vacinas se a população
não faz uso delas, achando que nada vai acontecer, pois o vírus não escolhe com quem ele vai estar, não. Então, você que está nos assistindo, é de extrema importância, vá até um posto de saúde e tome estas vacinas. Isso é a única garantia. Depois, não adianta reclamar de que não tem vaga, de que não tem atendimento, de que o hospital está lotado, pois é dever do cidadão se proteger antes de se utilizar dos postos e unidades de saúde. É claro que também tem que ter a cobrança de que existam mais leitos, de que exista mais condições para que a população, caso necessite, seja atendida. Mas o que estamos falando aqui é de que, se há prevenção, ela tem que ser tomada para que os casos não se agravem. E essa época do ano é certeza. Não tomou vacina, o risco está lá em cima. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, a gente vem com as notícias de segurança pública. Para inspirar vocês a se inscreverem no Enem, eu vim aqui fazer uma visita super especial. A gente vai conhecer a Sabrina, que ela passou em medicina, gente. A história dela emocionou todo o Brasil. Sabrina da Silva Santos. Olá! Meu Deus! A sua história é muito linda. Você acreditou muito que a educação poderia trazer isso, te transformar. Eu sempre vi que a educação era o meio mais certeiro de mudar de vida. Eu tô construindo o meu futuro, mudando a história não só da minha vida, como da vida dos meus pais e das futuras gerações que vão vir da minha família. E você faz com que a gente acredite que é possível. Eu sou um exemplo, a Sabrina é um exemplo. E nós temos milhares de outras histórias que também são um exemplo. Faça a sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho. Acesse enem.inep.gov.br/participante. O Enem transforma vidas. Ministério da Educação, Brasil! E na madrugada da última segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de Bragança Paulista prendeu um homem por dirigir alcoolizado e causar um acidente na Avenida Doutor Tancredo Neves. Veja mais detalhes do caso. O condutor do Fiat Uno perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e rodou na pista. Durante o patrulhamento, os guardas viram o carro andando em zigue-zague. Após a batida, o motorista estava desacordado e apresentava forte cheiro de álcool. Quando recuperou a consciência, não conseguia falar direito nem informar seu nome ou onde estava. Sem documentos e sem habilitação para dirigir, ele foi identificado pela Guarda Civil Municipal. O teste de bafômetro foi feito pela Polícia Rodoviária Federal e confirmou que o motorista estava com um nível de álcool no sangue 3 vezes acima do permitido pela lei. O veículo foi apresentado pela Guarda Civil e o homem foi preso em flagrante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Não adianta falar, né? A gente fala, se for beber, não dirija, mas parece que a população acha, não, bebi só um pouquinho, tá tudo bem, vou sair, já estou perto de casa. Não é assim que funciona, gente. Se bebeu, vá com um amigo, pega um Uber, pega um 99, faça alguma coisa. Não estamos falando aqui que não pode ir lá, sair, beber, se divertir. Não, o que não pode é querer dirigir após fazer a ingestão de álcool e de outras drogas, é claro. Então, fica aqui mais uma vez o nosso alerta, não vale a pena colocar a sua vida em risco e muito menos a do próximo. Na noite da última segunda-feira, uma ação da Polícia Militar resultou em muita confusão, protesto e agressões lá no bairro Caetetuba, aqui em Atibaia. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 lá na Avenida Jerônimo de Camargo e envolveu a prisão de um homem procurado pela Justiça que terminou com danos à viatura policial, além de 2 agentes feridos. Veja os detalhes. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar patrulhava a região, considerada de alta periculosidade por conta do tráfico de drogas e da presença de facções criminosas, quando abordou Micael Bueno Neves, de 26 anos. Durante a abordagem, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão
temporária por tráfico de entorpecentes. Ao tentar prender o suspeito, os policiais enfrentaram resistência do homem e forte reação dos moradores locais, que tentaram impedir a ação com gritos, agressões físicas e o arremesso de pedras e objetos. Um dos agentes chegou a disparar um tiro para o alto na tentativa de dispersar o tumulto. Imagens gravadas por testemunhas mostram um momento do confronto e a tensão generalizada. Durante a confusão, um policial foi atingido por um soco no rosto e outro sofreu com uma pedrada na nuca. A viatura teve vidros, retrovisores e a lataria danificados pelos objetos lançados contra o veículo. Apesar da resistência e do cenário de tensão, Micael foi levado à delegacia, onde teve detectada também a prisão em flagrante pelos crimes de desobediência, resistência e dano ao patrimônio público. O caso foi registrado como desobediência, resistência e lesão corporal e dano. Em nota oficial, a Polícia Militar reiterou seu compromisso com a ordem pública e a segurança da sociedade, destacando que atua com responsabilidade e dentro dos preceitos legais, mesmo diante de situações adversas. Bom, não precisa nem falar, né? As próprias imagens já mostram todo o ocorrido, a população indo para cima da Polícia Militar no cumprimento de um mandato de prisão de uma pessoa procurada pela Justiça. Tem que se discutir sobre isso? É claro que não. Polícia jamais, nesse sentido, está errada. Se usou força, aí pelas imagens, força excessiva, pelas imagens dá para perceber que nada disso ocorreu. Quem agiu de forma completamente errônea foi essa população, que além de conivente, acabou transgredindo a viatura e também colocando em risco a vida dos policiais que ali estavam no exercício da sua profissão. Policial também serve para prender quando for o caso. Então, aí está aí a nossa solidariedade, inclusive aos policiais envolvidos, pois eles estão ali a trabalho, exercendo a sua função. Morador que está errado, pessoa, munícipe que transgrediu a lei, tem que responder pelos seus atos. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta vamos saber como fica com o tempo hoje aqui na nossa região. Tá bem friozinho, né? Mas vamos ver como que ficam as temperaturas. São muitos lugares num só lugar. Campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. São Paulo pra todos. Pé na estrada, pé na areia, pé pro alto. Música no palco, música na veia. Chalé, pousada, bangalô, hotel, esporte radical, canoagem, Abel. Cinema, teatro, museu, tanta gente. Africano, americano, asiático, europeu. Culinária baiana, japonesa, alemã, mineira, portuguesa. Café da manhã, na padaria, restaurante, food truck, na cantina, bistrô. Uma volta na praça, pra quem quer ficar de graça. Circo, pra gente rir o infinito, pra ele vir. São Paulo é tão bonito, pra quem tem tempo, pra quem tem pressa. Tem de tudo um pouco, São Paulo tem coisa dessa. Montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito. São Paulo pra todos. Diversão e diversidade. Tem sol e solidariedade. São Paulo, vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. O clima para esta quinta-feira continua nublado. Hoje tem previsão de chuva pela manhã, mas o dia promete ter a presença do sol. As máximas caem e ficam nos 18 graus e as mínimas nos 10 graus em toda a região. Hoje tem previsão de chuva, sendo 1,8 milímetros em Bragança, 2,3 milímetros em Atibaia, Piracaia e Bom Jesus e 2,4 milímetros em Nazaré Paulista. A porcentagem de chuva para a região é de mais de 84%.
Sistema Cantareira registra nesta quinta-feira 53,3% da sua capacidade total. E vamos conferir se Gabi falou certinho. Vamos direto para a nossa câmera exclusiva da Atibaia TV mostrar como está o tempo neste momento em Atibaia. Muito bem, Gabriela Ianelli, muitas nuvens, o céu querendo aparecer um pouco, dá para ver aí nas imagens. O céu está bastante nublado sobre a região da Serra de Itapetinga e também temos um pouquinho de manchas azuis aí neste céu na manhã desta quinta-feira aqui em Atibaia. O tempo, o clima é que está friozinho, né? Embora esse tempo aí parece chuvoso e tudo mais, o frio veio junto com ele. Você que está nos assistindo, como que amanheceu aí na sua casa? Friozinho gostoso? Gosta de frio? Não gosta de frio? O que você acha? Deixe seus comentários nas nossas redes sociais. Siga a gente no YouTube, Facebook e também no Instagram. E além de poder comentar, poder interagir com a gente, também pode ter certeza ficará muito bem informado. Edição desta quinta-feira do Jornal Dia a Dia fica por aqui. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia e te convido amanhã, sexta-feira, a estar novamente de volta comigo por aqui. Um forte abraço a todos, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.